nós temos uma figura, uma referência à própria igreja, de certa forma. As pessoas hoje que estão seguindo ao próprio Cristo, sendo guiadas para a salvação, mas que estão cometendo erros, muitas das vezes por estarem cegos. Essa figuração, ela reflete as pessoas nos dias atuais, pois conseguimos ver aqui pelo texto que o próprio Criador não se agradou da maioria das pessoas. Você acha que, observando hoje, a população brasileira, por exemplo, nós temos praticamente 90% da população que são consideradas cristãs, seja protestante, seja católica. A maioria é considerada cristã. Naquela época, o Criador não se agradou da maioria das pessoas, deixando-as prostradas no deserto. Olhe para os dias atuais. Você acha que o Criador irá se agradar dessa maioria que está debaixo de um sistema religioso mentiroso, idólatra, e que faz com que pessoas caiam em um grande buraco, sendo guiadas por cegos, que também fazem com que essas pessoas continuem cegas? Uma figura. Nós estamos vendo nessa passagem o que está acontecendo nos tempos atuais. Esses templos religiosos, os falsos templos de pedra, as portas largas, que fazem com que muitas pessoas entrem lá achando que estão seguindo ao Criador, seguindo ao Messias, mas essas mesmas pessoas nem estudam, elas apenas ouvem e repetem aquilo que esses falsos líderes, esses falsos pastores, esses falsos pais e falsos mestres colocam na cabeça delas. Uma lavagem cerebral sem tamanho, uma grande apostasia. E o próprio apóstolo continua. Você entenderá porque eu estou lendo isso aqui. E essas coisas foram feitas figuras. Olha que coisa. Ele mesmo está dizendo aos coríntios que tudo isso eram figuras para nós, as pessoas que estão vivendo debaixo da graça de Cristo. Para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como o povo hebreu lá no deserto cobiçou, ele está falando aos coríntios. Isso serve para todos que estão debaixo da graça de Cristo. Inclusive para nós que somos gentios, pegarmos isso como exemplo e olharmos para o sistema religioso atual com as abominações que eles fazem, principalmente cultuando demônios em uma festa pagã, em uma festa carnal, como o próprio carnaval. E aí ele diz assim: não vos façam idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram. E caíram, num dia, 23.000. Fornicação espiritual. Ele não está falando exatamente de fornicação física, mas fornicação espiritual, que é muito maior e muito pior do que a própria fornicação física. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Ou seja, isso serve para nós. E aquilo ali foi apenas uma figuração, uma sombra para representar o que estamos vivendo atualmente. Olha que perfeição quando nós observamos o que estamos vendo atualmente. Aquele que acredita estar em pé, olhe para não cair.